Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à Rede Brasil de Comunicação, ao programa Deus Fala ao Coração. Queremos louvar a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá de uma vez mais estarmos aqui nesta noite para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, para ouvirmos a sua voz através da sua palavra e agradecer a Ele pela bênção da salvação, pela bênção de estarmos vivos e por estarmos servindo a Ele na beleza da sua santidade. Neste momento inicia-se um culto dentro da sua casa, um culto dentro do teu lar. Se você pode, convide a sua família, convide os seus familiares para juntos estarmos adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, recebendo da parte de Deus, não só a palavra, mas também os louvores e um lindo testemunho que ouviremos no dia de hoje. Queridos, queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela honrosa oportunidade que nos dá de poder cooperar ao seu lado, atendendo as escalas de culto e também cooperando aqui na Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe o nosso pastor presidente, a nossa amada irmã Judite, a toda a família Alves, toda a diretoria da igreja. Louvar a Deus pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um canal de bênção para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para todos aqueles telespectadores, aqueles que também acompanham pela internet, os internautas, aqueles que acompanham pela rádio. A Rede Brasil, durante todos esses anos, tem sido uma fonte de bênção no meio do deserto, que tem saciado a sede e também a fome de muitos daqueles que estão sedentos pela palavra. E com certeza você também já tem sido alcançado por isso. Você pode confirmar isso dizendo um amém aí na tua casa? Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, como no Facebook, tanto YouTube como Instagram, Facebook, EADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Você se inscreve lá no YouTube, EADPE Oficial, Rede Brasil Oficial. No Instagram, EADPE Oficial, Rede Brasil Oficial, como também no Facebook. E você vai estar sendo abençoado através do Ministério da Rede Brasil, através desse canal de comunicação que tem alcançado muitas vidas. Deus colocou no coração do nosso pastor presidente e a Rede Brasil tem sido uma bênção, né? Não só para a igreja aqui em Pernambuco, mas todo o Brasil e também, por que não dizer, as muitas nações que têm sido alcançadas pela palavra de Deus. Queridos, nesse instante eu quero fazer uma oração. Se você pode também compartilhar esse link, convidar o seu vizinho, alguém do trabalho, manda o link do YouTube para alguém aí no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem, faz uma ligação. Olha, começou o culto na nossa casa agora, o programa Deus Fala ao Coração. Vamos ouvir Deus falar, porque isso aqui é um culto. Não estamos apenas aqui, né? Você não está aí e eu não estou aqui apenas para apresentar o programa. Eu estou aqui para cultuar a Deus, para adorar o Senhor. Você está aí na sua casa não só para ser um telespectador, ou um ouvinte, ou um internauta. Você está aí para adorar ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos juntos orar, falar com Deus, elevar os nossos pensamentos ao céu, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Pai, na tua presença, aqui estamos, Senhor, uma vez mais no teu altar, na tua presença, na tua face, te louvando e te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, podemos participar de mais um programa Deus Fala ao Coração. Esse programa que tem sido de bênção, que tem sido canal de edificação, canal de consolo, canal, Senhor, de restauração para muitas vidas. Quero te pedir a tua bênção de uma maneira especial. Quero te pedir, Senhor, a tua manifestação, a manifestação da tua glória.
Que o Senhor possa falar com aqueles que estão nos acompanhando, com aqueles, Senhor, que está triste, angustiado, passando por tantas dificuldades, mas que o Senhor também possa falar com aquele que está firme e forte na Tua presença. Te peço por aqueles que estão afastados do Teu caminho, aqueles que ainda não Te servem, que Teu Espírito possa estar convencendo, que Teu Espírito possa estar trazendo vidas ao Teu altar nesta noite. Salva almas, Senhor, para a glória do Teu nome. Que vidas possam ter encontros contigo hoje. Encontros de salvação, encontros de restauração, encontros de renovo espiritual. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Ailton. Obrigado pela visão que Tu deste ao Teu filho. Obrigado pela Rede Brasil de Comunicação. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando nesse instante. E aqueles que vão se sintonizar, aqueles que vão já ligar a sua TV, porque eu creio que Tu estás se movendo nesta noite, atraindo pessoas para ouvir a Tua voz. Fica conosco. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler um texto na palavra de Deus. Tem um hino aí que já estou ouvindo. Olha aí. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Sim, pode aumentar a produção. Abandona esse Deus e morre. Aleluia. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Sim. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Medite na letra deste hino. Jó, você não tem Deus vai falar motivos, ao teu coração. Seus bens, seus filhos, Deus vai falar conosco amigos, hoje através da Sua palavra. o que você vai fazer? Mas já sinta Deus falando com você através desse louvor. Olha aí, adorando a Deus no meio das angústias, no meio das lutas e das provas. Cante nesta noite. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Levante a sua mão aí na sua casa. O nome do Adore a Deus. Enalteça Ele. Você que está nos acompanhando, que está aí pela rádio, nos escutando, adore a Deus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jó. Aleluia. O hino se encaixou, né? E está se encaixando com a mensagem. Jó, capítulo de número 42. E o verso de número 1 até o verso de número 10. Jó, capítulo de número 42. Verso de número 1 ao verso de número 10. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó,
e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. Uma passagem bíblica muito pregada. Tema de hinos, como acabamos de ouvir aqui agora. E se trata, o texto que lemos, do momento que Jó se humilha perante Deus e lhe dá glória. O momento em que Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele para oferecer sacrifícios ao Senhor e serem aceitos pelo Senhor por intermédio da oração de Jó. Mas o que me chama a atenção é o momento que Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. O versículo de número 10 é a chave. É o momento em que Deus faz a roda girar. É o momento que Deus vira a catraca. É o momento que Deus vira a chave da vida de Jó. Esse homem que foi provado por Deus. Esse homem que enfrentou tristezas, angústias e não compreendia o motivo pelo qual Deus o provava. Ele não entendia que a prova que ele estava enfrentando iria amadurecê-lo, iria aperfeiçoá-lo, iria aproximá-lo de Deus. Há uma pergunta que paira na mente de muitas pessoas: por que os justos sofrem? Porque alguém que anda em integridade com Deus, semelhante a Jó, sofreu. Porque Deus permite que pessoas boas, tementes a Ele, passem pelo sofrimento. Preciso entendermos que o sofrimento é uma das ferramentas de aperfeiçoamento. Deus aperfeiçoa os homens através do sofrimento. Quando Deus prova alguém, quando Deus permite o sofrimento na vida de alguém, o sofrimento que vem sobre alguém, ele não vem de uma forma, digo, no quesito da provação. Não no sentido de matar aquela pessoa, de afastar ela de Deus. Pelo contrário, a provação ela tem um propósito de aperfeiçoamento, de amadurecimento, de crescimento espiritual, para que haja um aperfeiçoamento na vida daquele que está sendo provado por Deus, para que ele possa desfrutar de uma comunhão maior e se aproximar mais de Deus e se parecer mais com Cristo. Porque à medida que nós padecemos como também Cristo padeceu, nós somos aperfeiçoados para nos parecermos com Jesus. O sofrimento nos molda a parecermos com Cristo cada dia mais. Porque à medida que nós vamos nos parecendo com Jesus, mais nós vamos agradando ao Pai, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou. E a vida de Jó, o sofrimento que Jó enfrentou, foi um aperfeiçoamento para que ele crescesse com Deus. Capítulo 42, versículo 5, ele diz assim: com meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Veja como Jó cresceu. Capítulo 42 é o fim da provação. É o fim, é o clímax da história de Jó. É o momento que Deus está ali para mudar a sua história, mudar o seu cativeiro. E Jó faz essa declaração: olha,
antes de eu passar pelo que passei. Eu te conhecia de ouvir. Mas depois do que passei, hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de uma maneira que eu nunca te conhecia antes. É isso que a provação ela faz com o crente. Diferente da tentação. A tentação ela vem para afastar o homem de Deus, a fim de reprová-lo diante de Deus. A tentação ela não tem origem divina. Deus não tenta a ninguém. Quem tenta o homem é Satanás, usando a própria concupiscência do homem, despertando os seus desejos para que ele peque, para que ele erre o alvo, para que ele se afaste de Deus. O propósito da tentação muitas vezes é derrubar o homem, para que ele se afaste do Senhor. Mas a provação não. A provação ela vem de Deus. E ela vem com o propósito de aperfeiçoamento e crescimento espiritual para que o homem cada dia mais possa conhecer a Deus. E é nisso que a história de Jó está fundamentada. Numa vida de provas, de lutas e também de crescimento espiritual. Vejamos então o relato inicial da história de Jó, que está no capítulo 1 do seu livro, versículo de número 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Veja que o capítulo 1 mostra as virtudes de Jó e mostra também a tentação e as perdas de Jó. O texto inicia apresentando o perfil espiritual daquele homem de Deus. O texto nos mostra que ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Esse é o perfil espiritual de Jó. Um homem de comunhão, um homem íntegro, um homem que Deus olhava para ele e não via ninguém na terra que se assemelhasse a ele, por causa da conduta, da retidão que aquele homem tinha diante de Deus. Mas a Bíblia também nos mostra a riqueza familiar que Jó possuía. Eu não falo da riqueza material, mas da sua riqueza familiar. Jó era rico, tinha 10 filhos. E os filhos são herança do Senhor. É uma bênção ser pai. A Bíblia nos mostra que Jó, ele era pai de 7 filhos e 3 filhas.
Jó era o sacerdote da sua casa. Quando havia banquetes, quando havia festas entre os seus filhos, eles se reuniam na casa dos seus filhos, entre os seus irmãos, né? Seus irmãos se reuniam, cada um ia para a casa de um filho de Jó, participava de banquetes, participava de festa. Jó se acordava de madrugada para oferecer sacrifícios, pedindo a Deus perdão pelos pecados dos seus filhos, mesmo que ele não os conhecesse, não conhecesse os pecados que eles haviam cometido, mas Jó se apresentava diante de Deus, orava por eles. Capítulo de número 1, versículo de número 5, diz que sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um sacerdote no seu lar, que ensinava a seus filhos o caminho da oração, o caminho do temor a Deus, o caminho da santidade, o caminho do altar, da oração e da busca ao Senhor. Além do perfil espiritual de Jó, dessa riqueza familiar, a Bíblia também mostra a sua riqueza patrimonial, a sua riqueza material. Capítulo 1, versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. Olha a quantidade de funcionários que Jó tinha. Muitíssima gente. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Observe que Jó não só é próspero financeiramente, Jó é próspero espiritualmente. A família de Jó está abençoada por Deus. E Satanás não está satisfeito com isso. Ele se apresenta diante de Deus e o Senhor questiona ele, diz: ô Satanás, tu viste meu servo Jó? Viste que ele é um homem temente, justo, reto, se desvia do mal. Não há ninguém na terra semelhante a ele no que diz respeito à comunhão comigo, à sinceridade, à sua vida de temor diante de mim. Satanás disse: Deus, é em vão que Jó te adora, é em vão que Jó te serve. Jó só é crente porque tu abençoasse ele. Jó só é crente porque tu tens livrado a família dele. Eu já tentei destruir a família dele. Eu já tentei entrar nas riquezas dele. Eu já tentei tocar nas coisas que ele tem, mas eu percebo que há uma proteção. Eu percebo que há uma blindagem. Tu cercaste ele de bens. Tu cercastes o que ele tem. Fizesse uma sebe. Botasse uma coluna, uma cerca. E eu não consigo entrar. Aí Satanás olha para Deus e diz assim: olha, agora estenda a tua mão e toca em tudo que ele tem, que ele vai te desonrar. O que Satanás está dizendo para Deus é: Jó te ama porque ele é rico. Jó te ama porque tem uma família abençoada. Mas o dia que Jó perder a riqueza e perder a família dele, ele te deixa. Ele te deixa, Deus. Ele te abandona. Deus então permite que Satanás toque. Olha, vai lá. Toca nele. Toca na família dele. Toca nos bens dele. Toca em tudo que ele tem. Agora só não toque na alma dele. Você não vai tocar na vida dele. Não toque na vida dele. Diz a palavra de Deus que Jó perdeu tudo. Se você puder acompanhar na sua casa aí depois, ler a história de Jó, você vê que Jó perdeu os filhos. Jó perdeu tudo que ele tinha. Seus filhos morrem. Jó sepulta 10 filhos no mesmo dia. Jó acordou rico e dormiu pobre. Perdeu tudo. Perdeu filhos e perdeu riqueza. Diz a palavra de Deus, no capítulo de número 1, versículo 18. Estando ainda este falando, quem? O mensageiro que veio trazer as notícias ruins.
Várias notícias ruins vieram aos ouvidos de Jó. E essa aqui é mais uma, talvez essa foi a das mais impactantes. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou. Quando Jó perdeu tudo, perdeu os gados, perdeu os camelos, perdeu os bens, a sua riqueza, os mensageiros, Satanás deixava alguém vivo para trazer a mensagem ruim, para desestabilizar Jó com as más notícias. Um mensageiro após o outro, e o último veio e trouxe a notícia da morte dos filhos. Talvez essa notícia foi a mais impactante, eu tenho certeza disso. E Satanás está aguardando Jó blasfemar. Satanás está aguardando Jó murmurar. Satanás está dizendo: ele vai agora negar a Deus, vai amaldiçoar o Deus dele, ele vai blasfemar contra Deus. Quando a notícia da morte dos seus filhos vem, capítulo 1, versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e Satanás vibrando para ele pecar, blasfemar, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra. E o que foi que ele fez? Reclamou, murmurou, blasfemou contra Deus? Não, o texto diz: adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bendito é o nome de Jesus. Satanás foi envergonhado, porque o que Satanás havia dito para Deus foi: Jó só te serve por causa da riqueza, por causa da família, por causa do que ele tem. Se ele perdeu o que ele tem, ele te deixa. Jó perdeu tudo, mas permaneceu servindo a Deus, fiel a Deus. Mas Satanás não está satisfeito. Ele se apresenta diante de Deus outra vez. No capítulo 2, versículo de número 2, diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Olha o que Satanás está dizendo para Deus: tudo bem, eu disse ao Senhor que se ele perdesse a riqueza, ele te deixaria, mas eu estou vendo que ele ama mais a ti do que as riquezas. Agora eu duvido ele te amar mais do que a si mesmo. Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Sabe o que Satanás está dizendo? Se ele perder a saúde dele, Deus, ele te deixa. Ele perdeu a riqueza, perdeu os filhos, mas se ele sofrer na pele, se ele perder a saúde, ele te abandona, ele vai murmurar. Diz a palavra de Deus que o Senhor permitiu Satanás tocar na saúde de Jó. Capítulo 2, versículo 5: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Satanás disse: eu vou tocar na saúde dele, Deus, e ele vai te deixar. Deus disse: toque, eu vou mostrar para você que Jó me serve, não pelo que eu faço por ele, mas por quem eu sou, porque ele me ama. Jó então adoece. Capítulo 2, versículo 7: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza.
Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia. Jó mostrou para Satanás, mesmo sem saber, que ele amava mais a Deus do que a família. Que ele amava mais a Deus do que o dinheiro. Que ele amava mais a Deus do que a si mesmo. Aleluia. Os amigos de Jó vêm, acusa ele de pecado, de Jó, abre a boca, Jó, fala, Jó, conta teu pecado, Jó, diz, Jó, o que foi que tu fizesse para Deus estar te provando desse jeito, Deus está te apertando, Jó, isso é pecado, Jó, fala. E Jó, fiel, crente, fiel a Deus, diz a palavra de Deus, que as provações vieram sobre Jó. Jó queria respostas. Queria que Deus lhe desse uma resposta. Porque ele estava passando por aquilo. Porque tudo isso lhe sobreveio. Deus aparece para ele. Se revela para ele. Chama ele para uma audiência. Deus não lhe dá resposta. Deus lhe faz pergunta: ô Jó, onde estavas tu quando eu fundei a terra, Jó? Deus faz tanta pergunta a Jó. Deus mostra para Jó que o que ele faz é algo grande, que ele é poderoso, que Jó não compreende as coisas de Deus. E depois da argumentação de Deus, Jó chega à conclusão e abre a sua boca e declara: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus, tu faz o que tu queres. Eu não preciso compreender. Eu não preciso entender. Eu só preciso aceitar. Porque tu estás dominando a minha vida. Tu estás no controle. É tu que me prova, é tu que me aprova. Mas eu tenho algo para te dizer, Senhor. Fala, Jó. Com o ouvido dos meus lábios, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas depois de tudo que eu passei, agora eu te vejo. Agora eu sei que tu estás na minha vida, eu te conheço de forma mais profunda. E a palavra de Deus nessa noite para ti é essa, homem de Deus, mulher de Deus. Estou permitindo a prova, permiti as perdas, permiti tu perder algumas coisas. Estou te provando em diversas áreas da tua vida. E tu estás sem entender, estás sem compreender. Mas a prova não vai te matar. A prova não vai te matar. Ela vai te fortalecer. Ela vai te fazer mais forte. Ela vai te deixar firme. Vai te tornar mais confiante em Deus. Tu vai crescer com Deus. Tu vai avançar. Tu vai conhecer os mistérios de Deus para a tua vida, os segredos de Deus para a tua vida. Recebe força hoje. Recebe a graça de Deus sobre a tua vida. Recebe ânimo, levanta a tua cabeça. Te alegra, te anima em Deus. Tu não vais morrer nessa prova, essa prova não vai te matar. Pelo contrário, Deus fará em ti algo que Ele nunca fez antes. Deus fará por ti algo que Ele nunca fez antes. Deus vai restituir aquilo que tu perdesse. Você crê nisso? Se tu crê, abre a tua mão aí onde tu estás e recebe da parte de Deus para as tuas mãos a restituição daquilo que tu perdesse. Porque diz a palavra de Deus, capítulo 42, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus devolveu família para Jó, Deus devolveu filhos a Jó, Deus tornou Jó 2 vezes mais rico do que ele era antes.
Deus abençoou a família, abençoou a riqueza de Jó, os bens materiais, mas teve algo que foi mais valioso do que a família e do que o dinheiro. Foi o conhecimento de Deus. Jó cresceu com Deus. Alegra teu coração. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti. Porque hoje Deus está falando contigo e dizendo: eu vou restituir o que você perdeu. Nós chamamos Te alegra. de volta tudo Aquilo que foi roubado, aquilo que foi levado, aquilo que nós perdemos. Deus vai trazer de volta para a tua mão. E vai vir um bônus aí. Tu vai conhecer a Deus Meu Deus, aquilo mais de que perto. um dia já foi festa, Tu vai conhecer hoje a Ele de forma luta, profunda, de forma íntima. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Recebe a direção de Deus para a tua vida. Levanta a tua cabeça. Do jeito que tá, não vai ficar. Deus vai fazer algo por ti. Mas o que me chama a atenção é que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava. Orava por quem? Pelos seus amigos, por aqueles que lhe acusaram, por aqueles que falaram mentiras a seu respeito, que julgaram a sua vida. No momento da prova, vai ter incompreensão. Mas deixa eu te dizer algo. Perdoa. O último teste de Jó foi o perdão. E ele perdoou. E Deus restituiu o que ele perdeu. E hoje é a noite de restituição. Hoje é a noite da mudança de cativeiro. E o nome de Deus vai ser glorificado. Escute essa canção. Olha Deus restituindo. Leva-me às águas tranquilas. Olha Deus trazendo de volta. Olha Deus devolvendo o que tu perdesse. Olha Deus fazendo aquilo que os homens não podem fazer. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir agora, irmãos, a irmã Thalita louvar a Deus. Pai do Senhor, irmã Thalita. Que honra ter a senhora aqui. É minha. Que alegria. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o presbítero Timóteo, toda a congregação ali em Benfica, né? Seu filho amado, pregador do Evangelho. É uma honra ter a senhora aqui. Louve a Deus com alegria. Eu tenho certeza de que Deus vai lhe usar. Amém. Amém? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Louvemos ao Senhor. O vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só, e eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu sei que eu não estou só, e eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor.
melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, nesse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terras se prostram pra te adorar. Um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, não vou. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar, não vou. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta com o programa Deus Fala ao Coração, este culto dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que temos ouvido a voz de Deus através da sua palavra, através dos louvores, e é uma bênção estarmos aqui. Quero convidar você que ainda não se inscreveu nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, aqui da IADPE Oficial, como também da Rede Brasil Oficial. Você pode estar lá se inscrevendo, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook, e IADPE Oficial, como também Rede Brasil Oficial. Tenho certeza de que as programações da Rede Brasil, os conteúdos que sempre são publicados, estarão abençoando a tua vida. Você que está nos acompanhando, você tem a oportunidade de estar interagindo conosco, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, enviando o seu áudio, ali um áudio curto, de no máximo 1 minuto, falando o seu nome, dizendo de onde você é, não é? E com certeza, irmãos, fazendo o seu pedido de oração ou também um pedido de agradecimento. Para nós aqui da Rede Brasil vai ser uma grande honra, uma grande alegria poder receber um áudio seu e passar aqui no ar, não é? Para que você possa estar interagindo conosco. Então faça isso, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp que está aí, passando aqui embaixo na sua tela. Eu vou dizer para os irmãos que estão nos acompanhando, né? Pela rádio, que não tem a oportunidade de estar nos vendo, mas eu vou citar para os irmãos, 819-9226-6009, 819-9226-6009, envia a sua mensagem, envia o seu pedido de oração
não esqueça de dizer o seu nome, de onde você é, porque é muito importante para nós. Meus irmãos, nesse segundo bloco, os irmãos já estão acostumados, né? Além da palavra de Deus, que sempre é ministrada, os louvores, também Deus tem aberto esse espaço para que os irmãos possam estar contando seus testemunhos para edificar a fé de outros. O quadro Deus de Milagres tem sido uma bênção, não só para aqueles que contam os seus testemunhos, mas também para aqueles que ouvem. Com certeza estão sendo edificados por muitos milagres que estão sendo transmitidos aqui no programa Deus Fala ao Coração. E nesse instante vai ao ar mais uma vez o quadro Deus de Milagres. Acompanhe conosco em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor tem nos concedido e também agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por essa oportunidade de nos dar, de contarmos um pouco do nosso testemunho, de como nós fomos chamados por Deus, tanto para cooperar na obra de Deus, ajudando o nosso pastor, e também contar um pouco do nosso testemunho de conversão. Sou o presbítero Carlos André Felipe, nasci na cidade de Lagoa do Carro, no sítio denominado Chã de Ventena, a qual ali a nossa mãe, a minha mãe, junto com os meus 4 irmãos, nos criou no Evangelho. O meu pai, como trabalhava em Recife, ela passava a semana conosco. Tínhamos a dificuldade de irmos à igreja, porque era 3,5 km do sítio para a cidade, e ela só podia levar-nos para a igreja de 15 em 15 dias, nos domingos à noite. Mas, durante a semana, todos os dias, ela sempre reunia os filhos ali na sala e fazia conosco culto doméstico. Cantava os hinos da harpa, lia a palavra de Deus para nós, ensinava-nos e orávamos. E assim a gente foi crescendo, aprendendo a palavra de Deus junto com a nossa mãe, a irmã Teresa Alice. Mas quando a gente completou a idade de 13, quando eu completei a idade de 13 anos, eu me afastei da presença de Deus. A gente já tinha se mudado nesse período para o Recife, e aqui a gente se afastou aos 13 anos de idade e vamos viver ali a vida dissoluta no mundo, né, sem Deus, longe da presença do Senhor. Mas quando eu estava com 33 anos de idade, o Senhor, Ele me salvou de uma forma muito especial. Mas antes da minha conversão, Deus, Ele me deu muitas oportunidades para que voltasse para Ele através de um grande livramento, um acidente de caminhão ali na cidade, no estado de Alagoas. O caminhão ao qual eu dirigia, que a gente trabalhava transportando mercadoria para o Ceasa, e em um dia aconteceu que o caminhão que eu estava dirigindo, eu perdi o controle e desceu uma ladeira perto de uma ponte, onde o caminhão ficou pendurado ali na ponte, à beira do abismo para cair, mas as mãos de Deus sustentaram aquele caminhão e Ele não deixou que aquele caminhão caísse, se precipitando ali naquele córrego. E eu louvo a Deus porque nesta mesma noite a minha irmã tinha despertado pela madrugada para orar, né, por mim e pelo meu irmão que estava comigo. E quando amanheceu o dia que a rodoviária federal, os guardas vieram e foram fazer ali aquela ocorrência, no lameirão do caminhão tinha escrito abençoado. E eu e meu irmão estávamos sentados ali na beira daquela ponte, chorando, e eu dizia para ele assim: a gente precisa ser crente, a gente tem que voltar para os caminhos do Senhor, isso é Deus falando conosco. Então, naquele período, ali no ano de 2005, a gente colocou no coração de voltar para os caminhos do Senhor, mas por rebeldia, depois que saiu daquele momento, eu ainda passei 5 anos para me converter. Mas eu vejo que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, me esperando o tempo certo para me dar a oportunidade de se converter. E depois deste acidente, 5 anos depois, no ano de 2010, o Senhor
me deu a oportunidade de salvação por mais uma vez. E ali naquela congregação, na área a qual a gente coopera, na congregação ali em Piracicaba, no ano de 2010, 25 de março de 2010, num culto de domingo à noite, culto de pregação, a palavra que o pregador, o escalado do pastor estava pregando foi uma mensagem que tocou o meu coração, e naquele dia eu me converti, trazendo uma grande alegria do Espírito para todos ali presentes. Estava presente a minha esposa, minha mãe, meus irmãos, a família, todos que me conheciam, e a alegria do Espírito ali tomou conta daquela congregação na hora que eu levantei e aceitei o Senhor Jesus como Salvador. E daí para frente, Deus foi fazendo promessas para cooperar no ministério com o nosso pastor presidente. O coordenador da época nos colocou na lista local. Em 2018, nos apresentou como oficial, para cooperar como oficial na igreja. E Deus foi fazendo as promessas e a gente trabalhando para o Senhor, eu, minha esposa, meus filhos, sempre na obra de Deus, na escola dominical, envolvido na campanha evangelizadora, fazendo a obra com alegria. E Deus sempre fazendo promessas que estaria reservando uma cadeira para mim no ministério, e as promessas de Deus na nossa vida foi se cumprindo. No ano de 2020, o pastor nos apresentou a igreja, nos consagrando ao diaconato da igreja, e a gente cooperando com alegria ali naquela área, fazendo a obra de Deus com alegria, e as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas, até que 3 anos depois, no ano de 2 anos depois, 2022, agosto de 2022, o pastor nos separou para o presbitério da igreja, e estamos cooperando com alegria nesta grande obra, ajudando o nosso pastor presidente nesta tarefa tão importante que é para a igreja de Deus cuidar do povo de Deus, das ovelhas do Senhor Jesus. E a gente faz isso com muito amor, com muita alegria. E louvamos a Deus porque Ele é benigno e Ele é paciente, longânimo, e a Bíblia diz que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e a Bíblia diz que Ele quer que todos venham a se converter e aceitá-lo como seu Salvador. E estamos aqui até hoje, com alegria, cooperando com o nosso pastor, ajudando o nosso pastor presidente neste ministério que para nós é satisfatório, né? Além da alegria da salvação, também poder cooperar com o nosso pastor nesta obra, para a gente é de grande valia. E assim Deus vai estar nos ajudando até hoje, e nós estamos cooperando neste trabalho, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus abençoe. Bendito seja o nome de Jesus. Nosso Deus é o Deus de milagres, o nosso Deus é o Deus que faz aquilo que os homens não podem fazer. Eu me lembrei, falando isso, né? Me lembrei de um texto na Palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. A cura do cego Bartimeu. Algo interessante, veio aqui na mente agora, não estava no script, né? Não estava na mente, não foi planejado. É justamente o texto que está em Marcos capítulo 10, versículo de número 50 e 51 e 52, que diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que é isso? Bartimeu era um pedinte de esmolas, um homem que usava a sua capa para receber as doações, as esmolas que os homens lhe davam. Sempre que as pessoas passavam por aquele caminho ali em Jericó, Bartimeu gritava, pedindo por moedas, pedindo por ajuda. Mesmo cego, estendia suas mãos e as pessoas depositavam dinheiro
em suas mãos ou na sua capa que ficava sobre ele. Mas o que me chama a atenção é que naquele dia passou um homem diferente. E Bartimeu fez um pedido diferente. E qual foi o pedido que Bartimeu fez? Jesus, abre meus olhos, eu quero ver, eu quero enxergar. O pedido que Bartimeu fez, ele fez um pedido que somente Jesus poderia atender. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu riquezas, ele não pediu nada material, ele pediu algo que somente Jesus podia lhe dar. Porque milagre só Jesus pode fazer. E eu já tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O que os homens não podem fazer por ti, Jesus vai fazer. O que os homens não podem fazer por ti, Jesus pode fazer e vai fazer. Te alegra? Porque tu estás preocupado, dizendo: Senhor, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que faça por mim. E é justamente isso, esse é o segredo da coisa. É que milagre só quem faz é Jesus. E Ele vai fazer o milagre na tua vida. Ele vai fazer o que os homens não podem fazer. Escute isso aí. Clama por Ele. Tenha compaixão de mim. Clama por Ele. Jesus, filho de Deus. Clama por Ele na noite deste dia. Atende o meu Pede clamor. a Ele, Jesus. Eu preciso de milagre. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Clama por Ele. Guarde isso no seu coração. Aquilo que os homens não podem fazer, Jesus fará por ti, para a glória do nome dEle. Aleluia. Irmã Thalita, louve a Deus mais uma vez, serva de Deus. Com alegria, deixa Deus te usar. Eu só quero adorar.
teu, o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão,
que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Rei, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Glória a Deus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Essa é uma linda canção que retrata a fidelidade daqueles que servem a Deus independente das circunstâncias, como por exemplo Daniel, como por exemplo os 3 jovens na fornalha de fogo, que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, e nem Daniel deixou de orar, não deixou de servir a Deus. Ambos foram castigados pelos homens, mas ambos foram recompensados e honrados por Deus. É assim na vida do crente. Ele passa por lutas e passa por provas e por dificuldades, e muitos querem lhe afastar de Deus, mas Deus sempre está com as suas mãos estendidas para lhe ajudar, para lhe fortalecer, para lhe dar livramento. Amém? Não abra mão de Deus, não abra mão da sua fidelidade, não quebre o seu compromisso com Deus, não abra mão da vida de santidade, da vida de renúncia. Seja fiel a Deus, mesmo que as tentações venham lhe rodear, como rodeou José, mas ele preferiu honrar a Deus, preferiu ser fiel a Deus. Honra a Deus, porque Ele não falha. Olha aí. Aqueles que passam por lutas por honrar a Deus sempre serão honrados por Ele. Guarde essa palavra. Todos aqueles que são submetidos a testes e lutas e provações por honrar a Deus também serão honrados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, já temos ouvido a palavra, lindos louvores, mas também ouvimos um lindo testemunho. Vamos nesse instante ouvir os áudios que os nossos irmãos enviaram, né? A interação com o público, esse momento importante, os áudios no WhatsApp. Você pode estar participando, enviando a sua mensagem. Está aí o número do nosso WhatsApp na sua tela. Envia uma mensagem de um áudio de aí aproximadamente até 1 minuto, né? Indicando o seu nome, sobrenome, seu bairro, a sua cidade, de onde você é, porque vai ser uma alegria para nós estar aqui reproduzindo o seu áudio, para que possamos também interagir com os irmãos que estão enviando o seu pedido de oração, o seu pedido de agradecimento, e com certeza nós vamos estar apresentando. O número do nosso WhatsApp é 819-9226-6009. 819-9226-6009. Então vamos ouvir
os áudios dos nossos irmãos que já chegaram. A paz do Senhor Jesus. Saúde a todos para a paz do Senhor. Peço oração pela uma jovem, para o Senhor dar uma vitória, em nome de Jesus. Quando Deus der vitória, eu agradeço. Aqui é Ticiane Cruz, do Alto da Balança, área 45. Desde já, agradeço a todos. Amém. Amém. Deus abençoe, serva de Deus, todos os irmãos aí da área de número 45. Vamos estar apresentando aí, em nome de Jesus, o pedido de oração da nossa irmã e crendo também que ela vai voltar para estar agradecendo. Mas vamos com mais um áudio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Joel, do Alto do Som mais 101. Estou de plantão também. Estou agradecendo a Deus por esses dias que nós passamos num simpósio de doutrina. Sim. E damos graças a Deus tudo que o Senhor Jesus ele tem feito para conosco. Amém, irmão Joel. Deus abençoe. Irmão Joel aí agradecendo, não é? Esse evento tão marcante, tão aguardado, que é o simpósio de doutrinas bíblicas. Enquanto o mundo está se acabando no pecado, a igreja está sendo fortalecida pelo Espírito Santo no período de carnaval, em que ocorrem as festas mundanas, a festa da carne. A igreja está unida e reunida em todo o estado de Pernambuco, buscando a presença de Deus. Da mesma forma que o Senhor é agradecido, irmão Joel, eu também sou ao nosso Deus e ao nosso pastor presidente. Mas tem mais um áudio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Eu venho aqui, meu nome é Clodomiro, do Alto da Conquista. Venho em nome de Jesus pedir oração com minha esposa. Ela está no TI, lá em Limoeiro, Hospital do Vale, lá em Limoeiro. Está no TI. Os irmãos vêm orar para Deus estar com providência. Ela vem para casa. Receber alta e vir para casa, em nome de Jesus. Agradeço a todos pelas orações. Em nome de Jesus. Irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Irmão Clodomiro, lá de Olinda. Nós vamos estar orando, servo de Deus, para que Deus possa estar operando o milagre. Amém? Vamos orar pelo servo de Deus. Leve em consideração, irmãos, esse pedido que o servo de Deus fez. Não só aqui, nós vamos orar aqui, mas também você que está aí na sua casa. Leve esse pedido de oração em consideração, que eu tenho certeza de que Deus atende a oração da igreja. Mas tem mais um áudio da nossa irmã Esmeralda. A paz do Senhor, irmã Esmeralda. Pai do Senhor, gostaria de pedir oração. Eu me chamo Esmeralda, sou da Igreja Pentecostal Palavra de Vida Eterna. Fica aqui em Ponte dos Cavais, na Rua 5. Gostaria de pedir oração para o meu irmão Edson Antônio de Oliveira, que ele vai fazer uma cirurgia da perna, para que eu venha fazer sua vontade. Quando ele fazer essa cirurgia, eu agradeço a Deus. Amém, minha irmã. Vamos orar para que a cirurgia ocorra bem, que Deus use as mãos dos médicos e que tudo ocorra para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos de áudio. A paz do Senhor Jesus. Boa madrugada. Eu quero uma oração para minha mãe, Miriam França, e para mim. Eu sou Aldenis Nunes, moro aqui no Alto Sil. Amém. Aldenis Nunes, pede oração por ele, pela sua mãe. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Mas tem mais um áudio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Elba, sou de Camaragibe, aldeia. Gostaria de pedir aos irmãos oração em gratidão por mais uma bênção recebida, pois tenho um diagnóstico de um tumor no cérebro e Meu Deus. Realizei a 14ª ressonância. Eu desde 2009 que porto esse tumor e nessa 14ª ressonância eu quero dizer para os irmãos que Deus continua me mantendo de pé, firme. A senhora é uma sobrevivente. O diagnóstico, porém, nunca Deus me permitiu adoecer. Amém. Hoje eu sou motivo de admiração porque eu fui desenganada pela medicina neurológica. Deus com é esse grande. tumor. E não era nem para naquele tempo, 15 anos atrás, eu estava falando assim tão bem. E eu continuo, eu recebi o diagnóstico em um mês. Em
3 pareceres neurológicos diferentes. Eu continuo aqui dando graças a Deus. Glória a Deus, minha em irmã. plena consciência e só somando ressonâncias e o diagnóstico tá lá e eu estou aqui contando a vitória. Amém, irmã Paz Elba. para todos e não esqueçam de em casa também orarem pela irmã Elba. Agradeço a todos. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora, irmã Elba. A senhora é um milagre de Deus na terra, né? Deus tem preservado a senhora, tem guardado a senhora em vida e como não agradecer a esse Deus? Durante todos esses anos, carregando este diagnóstico, este tumor na sua cabeça, mas Deus está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, lhe dando vitória. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado por compartilhar esse testemunho tão lindo que Deus tem feito na vida da senhora. Mas tem aqui, irmãos, o último áudio, a nossa irmã Lúcia. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu amado. Aqui é Lúcia Silva de Juazeiro. Peço oração por mim, por minha casa. Deus sabe todas as coisas. Fique na paz de Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, o desejo da Rede Brasil, o nosso desejo era que todos, né, pudessem estar participando e pudéssemos aqui transmitir os áudios dos nossos irmãos, mas devido à exiguidade do tempo, não dá para que todos participem, mas tenha certeza que você que enviou o seu pedido de oração através do áudio, a Rede Brasil escuta todos os áudios e nós vamos estar orando por você nesse momento. Quero convidar você, junto com a sua família, se você pode fechar os seus olhos, se quiser, dobre o seu joelho, você sabe como entra na presença de Deus. E vamos então orar. Uma oração curta, uma oração rápida. Porém, não é o tamanho da oração que faz o efeito. O que faz o efeito é a fé. Quando o justo ele clama, crendo, confiando, o Deus do céu atende. Elias fez uma oração tão curta, tão curta. Os profetas de Baal e de Azera passaram horas orando e não houve nada. Mas Elias fez uma oração curta. A fé de Elias estava em Deus. A fé é justamente isso, crer no invisível. Crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós vamos nos aproximar de Deus agora, por intermédio da nossa fé. E nós cremos que o nosso Deus ele vai nos dar a vitória. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, na Tua presença, aqui estamos, Senhor, Te apresentando os Teus filhos que fizeram seus pedidos de orações, que apresentaram aqui as suas petições diante de Ti, diante do Teu povo. Aqueles que enviaram seus pedidos, mas não foram ao ar, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus que também vais respondê-los. Senhor, são muitos os desafios, são muitos os pedidos que foram apresentados, dificuldades no meio da família, enfermidades, necessidade, Senhor, de milagres, de intervenções divinas. E somente Tu é o Deus que faz milagres, porque Tu és o Deus vivo. Eu quero Te apresentar cada pedido de oração aqui, Senhor. Cada pedido que foi feito, cada nome que foi citado. A irmã Ticiana, Joel, Clodomiro, Esmeralda, Aldenes, irmã Elba, irmã Lúcia. E os demais, e todos os ouvintes, internautas, telespectadores, que estão acompanhando, que estão ouvindo, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nos seus lares, independente de onde quer que ele esteja, aqueles que estão nos presídios, que a Tua boa mão de Deus, que a Tua mão potente venha guardá-los, venha livrá-los, venha operar milagres, venha fazer aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, aqueles que se voltaram para Ti, que eu creio que Tu pode estar salvando alma nesta madrugada. Eu creio que Tu estás trazendo de volta aqueles que
estavam distantes de Ti. Eu quero Te apresentar também aqueles que se voltam para Ti, aqueles que se entregam a Ti e reconhecem que Tu és o único e suficiente Salvador. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida e firma dando uma bênção de permanência. Ajuda toda a equipe da Rede Brasil, ajuda o nosso pastor presidente, ajuda a tua filha, irmã Thalita, que veio te louvar, a sua família, a minha casa, a minha família, a minha esposa que está gestante, Senhor, crendo no milagre. Eu te peço, dá vitória a cada filho teu, em nome de Jesus, porque eu creio que nós vamos agradecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos agradecer a todos vocês que ficaram aí até agora, aqueles que não puderam ficar até o final também. Nós estendemos também esse agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, ao nosso pastor presidente também, que tem nos dado essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui no programa Deus Fala ao Coração, a toda a equipe da Rede Brasil. Agradecer a Deus pela vida da irmã Thalita, que veio louvar ao Senhor Jesus. Deus abençoe a serva de Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco. Quero agradecer também a minha família, minha esposa, meu filho Emanuel. Deus abençoe a minha família. Enviar a saudação para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para toda a área 42, para a área de número 1. Deus abençoe os irmãos do Templo Central, 7 de setembro, Caxangá Integração, ao nosso pastor Valber, ao pastor Josiel, ao evangelista Silas, presbítero Elton, presbítero Ivanildo, todos os cooperadores ali da 7 de setembro, e enviar uma saudação especial para 2 pessoas, para o meu avô Zezito, que está acompanhando, e também para Tintel, um amigo da família, né? Deus abençoe a sua vida, Tintel, que a mão do Senhor possa estar estendida sobre você. Um abraço também, uma saudação para minhas tias, tia Marta, tia Miriam, meu primo Vinícius, que estão acompanhando. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Agradecemos a Deus por tudo, por esse lindo trabalho, por esse lindo culto, que as mãos de Deus possam estar estendidas sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. E vamos encerrar cantando para a glória de Deus. Irmã Thalita, louve a Deus com alegria, em nome de Jesus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová,
vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter